caso também, paciente fazendo uso de prótese total novamente, para vocês verem como é comum, como a gente tem isso muito no consultório, é o nosso dia a dia. É o dia a dia mesmo. O paciente chegar fazendo uso de prótese total e descontente com o uso, não conseguindo mastigar, não tendo liberdade para sorrir, com vergonha de ir em ambientes públicos, jantares, por medo que a prótese se desloque ou não poder comer o que vai ser servido. Enfim, uma série de reclamações. Um comprometimento social, ele então fica, às vezes, constrangido e envergonhado, né? Então a gente fez todo o tratamento de implantes com esse paciente, tanto superior quanto inferior. Então foi feito protocolo sobre implante novamente, feito já o selamento. Então se vocês olharem esse paciente, até ele ali está com um afastador, mas se ele estiver dando uma gargalhada, aparecendo todo o céu da boca, uma prótese fixa, com uma carga mastigatória de 90% a 100%. Então ninguém vai saber que aquilo ali é uma prótese, né? Bem lembrado, assim, o fato de estar selado, como você comentou, como já muda de novo, né? Como sai aquele destaque daquela passagem daqueles dos parafusos, assim a gente não consegue identificar mais nada. Numa próxima, a peça inferior dele, né? Então foi feito, como no caso anterior que o Gia comentou, a extração dos dentes anteriores, porque eles tinham doença periodontal, seguravam uma prótese removível, então foi feita a carga imediata nesses dentes, né? E o resultado, então uma modificação também gritante, né? Uma oclusão, vocês podem ver na foto inferior como tudo está se encaixando direitinho. Então a mastigação, a gente sempre procura as duas coisas lá no consultório, saúde em primeiro lugar, então devolver ao paciente uma oclusão satisfatória, uma mastigação satisfatória, para que ele possa ter saúde bucal e, claro, a estética, porque a gente quer dar sorrisos novos, né? O que a gente percebe no nosso consultório também é o fato, às vezes, para chegar num resultado que nem esse, o paciente, então, passa por algumas provas, até para que ele mesmo dê o ok do seu tratamento. Claro, para ele ver se ele se sente bem, né? Isso, para imaginar já como é que vai ficar, mas às vezes até causa estranheza, porque antigamente moldava num dia, dava uma semana, já vinha tudo pronto, de uma prótese total, por exemplo. Sem então, prova, sem nada. Era uma loteria, né? Então aqui uma outra situação, então a gente vai comentar agora um caso um pouco mais, um caso parcial. Nessa foto aqui embaixo, só para que vocês visualizem bem, olha então como é que fica um implante instalado lá dentro, ó. Todas as suas características, o contorno gengival aqui bem sadio, tá? Uma imagem aqui que a gente tem na remoção de um cicatrizador para que dê esse contorno, e aqui atrás... Como se fosse uma raiz ali. Isso mesmo, tá? A parte interna de uma raiz, tá? Aonde aqui mesmo depois é fixado o implante. E atrás, para poder dar continuidade ao tratamento desse paciente, ele já tinha aqui esse núcleo, que é um núcleo metálico, tá? Hoje em dia a gente até acaba fazendo com um material diferente, fibra, né? De vidro, né? Mas tem núcleos antigos que a gente não pode remover. Não tem como, né? Porque eles foram feitos com um preparo muito largo, é perigoso, pode ter uma fratura dentária. Então tem casos que a gente não consegue remover e mantém eles, né? Então aqui, concluindo, a parte posterior então uma coroa nesse dente atrás, e aqui às vezes o paciente pergunta, mas como é que é encaixado o dente no implante? Ele vai rodando, ele vai rosqueando? Não. Se vocês forem perceber, há encaixes aqui dentro de um sextavado, onde esse dente então ele é encaixado nessa região, e aqui no meio então a gente tem um parafuso que é passante. E ali novamente é feito um selamento que fica imperceptível. Então olha só, aqui a gente tem uma imagem para mostrar para vocês como é que funciona esse processo, tá? Então esse encaixe, ó, como tem um sextavado na região do implante, tem o mesmo sextavado na parte interna dessa coroa protética, tá? Então que ela é encaixada e depois é parafusada. Uma outra situação, então, é quando ela é cimentada. Né, que tem dois tipos de fazer, né? Então faz parafuso passante, e na outra é colocado um componente, e sobre esse componente é feita a cimentação de uma coroa, como se fosse a cimentação em cima de um dente normal. Isso quem vai definir é o profissional, ao que se enquadra melhor ao tratamento estético dele, a região, enfim, há uma série de coisas, né? Aqui então novamente um caso unitário, também com características aqui do implante, há sempre conexões variadas para cada caso e para cada situação. Cada caso, cada região, uma região estética, região não estética. Diâmetros. Região de carga oclusal, região sem carga oclusal. Próteses que vão ser parafusadas ou cimentadas também são diferentes. E aqui só para mostrar então como fica mesmo, comparado com os seus dentes, um contorno aqui extremamente sadio, saudável dessa região. Imperceptível, tá? Né? Se alguém olhar ali, não dá para saber que embaixo não tem uma raiz e tem um implante. Isso mesmo. Né?
Novamente, para vocês verem como a gente bate na tecla que é comum, as pessoas às vezes chegam até no consultório dizendo ai, mas eu uso há muitos anos, mas não é porque eu não cuidei. A gente sabe que antigamente era complicado, os dentes eram extraídos às vezes sem muitos motivos e muitas pessoas usam prótese total por conta dessa odontologia de anos atrás. Então o importante é procurar, que hoje tem técnicas para a gente remover e deixar um tratamento definitivo, né? Então foi feito de novo o protocolo superior e inferior. Novamente vocês podem olhar naquela foto inferior o sorriso, né, uma abertura, como fica natural, por caso o paciente der uma boa abertura de boca, sorrir, ele não precisa ter vergonha, porque não vai aparecer mais acrílico nenhum, de dentadura nenhuma, né? Sabe o que eu já escutei no meu consultório, casos até, por exemplo, de professores que se sentem constrangidos por andar no meio dos seus alunos que estão sentados, ele tem vergonha que o aluno acaba olhando e vê que tem uma estrutura metálica ou alguma coisa que apareça dessa forma, né? Então, sorriso totalmente diferente, né? Aqueles dentes embaixo foram extraídos também por abalo periodontal, eles até saíram de posição e feito o protocolo superior e inferior, né? Mais um caso agora, de novo, tratamento parciais. Então, um paciente super jovem, ela deve ter 20 e poucos anos, teve perda desse dente do incisivo anterior por conta de tratamentos que não foram bem realizados de clareamento, né? E ela teve a perda, foi feito o implante nessa região, preservando toda a estrutura gengival. Quando ela veio ao nosso consultório, ela só veio porque ela queria fazer a estética daquele dente. Porque aquele dente estava escuro e ela já tinha feito há alguns anos, já tinha sido tentado clarear e ninguém tinha conseguido clarear o dente dela. E ela chegou ao consultório querendo fazer uma lâmina. Como a gente sempre pede exames, né, radiográficos, foi detectada a reabsorção externa desse dente, comprometimento ósseo dessa região, então ela estava com o dente perdido. Então tivemos que partir para esse implante sem abordar a parte gengival, Isso que eu ia comentar, uma das partes mais importantes desse tratamento foi, eu acho que a conservação de toda da estrutura e desse suporte, que com certeza não vai comprometer em nada o futuro do seu tratamento. Então ali a gente estava instalando o implante, esse é o pós-operatório dela com 7 dias, então vocês podem ver que não aparece nada, a gengiva está perfeita, as papilas intactas. Com um provisório, Com um provisório, então a gente fez claro, extração, né? Implante e colocamos o dente sobre esse implante. Tudo na mesma consulta, né? Para quê? Para que ela tivesse o mínimo de incômodo com aquele tratamento, tá? Ficasse o mais natural possível. Então, mas para conseguir isso, então tem que fazer o que você comentou, tem que ter os exames e não é todo caso que existe a possibilidade de fazer dessa forma. A gente sempre faz uma avaliação criteriosa para saber o que a gente pode estar fazendo ou não, que a gente chama de cirurgia imediata com carga imediata. Aí foi feito algumas outras restaurações, aí mostrando a estrutura de zircônia, que a gente já falou em outros programas, os componentes estéticos, né? Para que a porcelana ela fique o mais natural possível, tá? Pronto, e o tratamento concluído, bem natural, você pode ver que é uma menina jovem. Esse é aquele material então, que a gente comentou que não vai comprometer o seu sorriso com relação à refração da luz, a reflexão da luz, desculpa, em qualquer tipo de ambiente, né? E manter a gengiva, né? Manter a gengiva. Na posição, né? Que porque não forma aquele espaço entre os dentes que dê aquele fundo escuro, né? Então aqui um outro caso. Mesma coisa, paciente jovem também, fez tratamento de canal há um tempo, quando ela ainda era criança, e esse dente é um dente escurecido, e quando a gente foi fazer todos os exames, ela veio se queixando que esse dente estava muito mole, e realmente já não tinha mais, tinha tido uma reabsorção interna e externa da raiz desse dente, e a gente teve que fazer a remoção, fazer o implante, e foi feito da mesma maneira, extração, implante provisório na mesma consulta. Depois foram feitas as lâminas do dente do lado, que ela já queria aumentar um pouquinho, que ela achava que estava muito curto por causa do bruxismo. Olha só, Morgana, então o fato de fazer uma lâmina, olha como conserva o dente. Então isso aqui já é um dente menorzinho. É um dente preparado já para receber uma lâmina, então como é conservador esse tipo de tratamento, tá? Para que a gente pudesse aumentar os dois incisivos, ela achava bonito, ela queria, antes de ter o desgaste por causa do bruxismo, ela tinha os dentes maiores, então a gente conseguiu fazer as duas, a coroa sobre implante e a lâmina. E ninguém consegue me dizer qual é um, qual é outro, né? A semelhança deles fica, em função desse tipo de planejamento, é idêntica, né?